Olá, queridos, muito bem-vindos à nossa segunda aula de técnicas de negociação. Então, deixei um exercício para vocês na primeira aula, estou aguardando. Até agora só uma pessoa me retornou já com a resposta. Preciso que vocês me mandem para eu começar a dar ponto de participação de vocês. Esses pontos contam no final, na nota final de vocês, tá? Por favor, não vão deixar de fazer. E aí, vamos lá, na primeira aula a gente assistiu, vocês viram, né? Eu acredito que vocês assistiram. A gente fala um pouco sobre o que é técnica de negociação, fazemos uma breve apresentação, o início do estudo, né? Do conhecimento do tema. E aí agora nós vamos falar no conceito de negociação, os conceitos que a gente tem que ter para podermos compreender e realmente aprender sobre o necessário, sobre as técnicas de negociação comercial, pessoal, na forma que nós formos utilizar. E eis aqui, vamos começar falando de negociação, informação. O primeiro conceito que nós vemos é o de negociação. O que é negociação? Negociação é o processo pelo qual as partes se movem de suas posições iniciais divergentes até um ponto ao qual o acordo pode ser obtido. Ou seja, há sempre duas partes e elas têm posições diferentes. No entanto, elas se movem das suas ideias, dos seus posicionamentos, das suas decisões, até um ponto em que há um acordo entre as partes. Um dos aspectos mais importantes contidos nessa definição é que a negociação sempre está relacionada diretamente, esse com não é riscado, diretamente com o movimento, ou seja, é necessário que as partes se movam, que elas saiam do lugar, que elas queiram sair, que elas se movam de seus posicionamentos divergentes para uma possível convergência. Para isso, o que é necessário? É necessário interesse, compromisso, raciocínio lógico, boa vontade, né? Que haja motivo, que tenha havido algo que o motivou a chegar, a sair daquela posição inicial em que começou a negociação. Partindo deste princípio, a gente pode falar de emoção. Quando nós vamos para uma negociação, seja ela qual for, o que a gente tem que observar? Nós precisamos observar que lidar com as próprias emoções já não é fácil. Lidar com as emoções do oponente e em condições críticas é ainda mais difícil, embora seja indispensável. É óbvio, se você vai negociar, se você vai conversar com alguém, se você vai discutir, se você vai pedir algo, você tem que estar preparado, você estar consciente de que ali tem uma outra pessoa na sua frente e que essa pessoa ela não é você, não é igual a você. Ela tem pensamentos próprios, sentimentos próprios, motivações próprias e uma posição diferente da sua, além da visão diferente da sua. Então, a gente já tem as nossas próprias emoções para lidar e isso já é uma dificuldade normalmente. Ainda mais lidar com as emoções do outro. Mas numa negociação nós temos que ter essa consciência. Goleman ele aponta que a empatia alimenta-se do autoconhecimento. Então, como é que você vai chegar nessa negociação? Você já vai chegar na postura de discussão, de guerra, de briga? Ou você vai chegar já numa posição de diálogo, numa postura de mediador, numa postura de negociador, de fato, para ter aquela relação, como a gente falou na semana passada, ganha-ganha. Ou com aquele posicionamento arcaico de alguém tem que perder nessa situação, né? Goleman fala que
A empatia alimenta-se do autoconhecimento. Essa palavra empatia está muito em voga em todos os lugares. Onde você chega, alguém fala de empatia. Uma rede social que você abra e ali tem algo sobre empatia. Porque é um termo importante. A gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro, pensar que nós não somos únicos, nós não somos os donos da verdade, os donos da razão. E nós precisamos uns dos outros para podermos viver aqui nesse planeta. Não é assim que acontece? Pois bem. Então, é necessário, é importante a empatia nesse processo de negociação. E aí o autor fala, né, como disse anteriormente, se já é difícil lidar com as próprias emoções, ela vai lidar com a emoção do oponente. Então, como é que você vai chegar lá? O autoconhecimento vai lhe dizer como é que vai ser a sua postura nessa situação de negociação. Seja o que for que você vai pedir, ou apresentar, ou propor, ou enfim. Segundo o autor, quanto mais consciente estivermos acerca das nossas próprias emoções, mais facilmente podemos entender o sentimento alheio. Então, com certeza, se eu estou mais calmo, se eu estou tranquilo, se eu sei da minha verdade, se eu sei das minhas condições, eu vou ter menos dificuldade de me expressar, de me expor, de falar dos meus motivos e de aceitar até a postura do outro. O primeiro passo é conhecer o que se passa em nosso coração antes de um embate. Como é que eu estou? Como eu me sinto? Atualmente, como eu estou enquanto pessoa? Eu sou uma pessoa que não aceita recusas, que não aceita o não como resposta? Ou uma pessoa que sabe que nem sempre a gente ganha, mas às vezes perder é a melhor resposta, e mesmo perdendo a gente sai ganhando, porque sai ganhando na experiência, sai ganhando na amizade, sai ganhando na oportunidade, sai ganhando que deixou de fazer uma coisa que no final talvez nem desse conta de completar ou de resolver. É melhor, às vezes, perder. Perder é a melhor saída, muitas vezes. Então, como está o nosso coração? A gente se conhece, a gente sabe nossas limitações, a gente sabe até que ponto nós somos capazes de aceitar ou compreender que o outro não quer o que nós queremos, que o que eu quero nem sempre é a melhor resposta, é a melhor solução, que muitas vezes eu preciso ceder em partes para ganhar no muito, para ascender agora para ganhar lá na frente. Então, o autoconhecimento, a empatia, o lembrar que nós não estamos sós, que nós precisamos um do outro para conviver e para poder vivermos aqui, é fundamental. E é fundamental em qualquer tipo de negociação. Isso é familiar, amizade, profissional ou profissional, então, né? Em todas as esferas. A coação, e um autor fala que a coação é a única forma pela qual uma negociação não é necessária. Se eu estou coagindo, então eu já não tenho negociação, eu já estou impondo, né? Pois se tolhe nela a perspectiva de uma das partes, em promover qualquer avanço. Não há negociação se eu estou exigindo, se eu estou coagindo alguém a fazer algo, não é negociação, é imposição. E qualquer forma de coação, de exigir, de cobrar, de persuadir pela uma forma imposta, já acaba com qualquer possibilidade de haver entre as partes um avanço para se chegar a um acordo. Kotler estabelece um conceito para a troca em que algo pode ser obtido quando temos alguma... Olha, eu cobri aqui, só um segundo.
Cobrir. Quando temos alguma coisa de valor para ser igualmente oferecida. Então, o Kutter diz que se nós temos alguma coisa para ser oferecida em troca, né, temos ali uma possibilidade maior, né, de negociação. Eu tenho algo para te oferecer, o que você tem aí para me dar? Né? A troca, né, é algo que favorece a uma negociação, com certeza. Mas eu não trouxe só isso para vocês entenderem. Só um minutinho que eu vou colocar isso para rolar, para ficar mais fácil de eu mostrar aqui. Zoom, ferramenta, mostrar em painel, exibir, exibição, rolagem, pronto, aqui. Quero dizer também que Martinelli e Giese simplificam a negociação quando a veem como um processo de transformações de entradas e saídas positivas. A entrada para eles é diferenças individuais, valores pessoais, interesses comuns, relacionamentos humanos, participação no processo, uma das informações, o uso da informação e do poder, barganha e flexibilidade, ou seja, tudo que é interesse de alguém é entrada, e a saída é a chamada saída positiva, é aquela que a gente falou na semana passada, o resultado ganha-ganha. Essa é a saída positiva. Mas, basicamente, hoje, o que nós devemos pensar é na negociação enquanto relações interpessoais, como relações e não como um processo negocial apenas, mas algo de relacionamento humano, de relações interpessoais. A gente tem que pensar sempre na questão da empatia e nos valores, na troca de valores, e valor não apenas no sentido material, mas também no sentido humano, que nem sempre o que eu tenho de interesse é financeiro ou é material. Às vezes o que eu tenho de valor de troca é o meu intelectual, ou é a minha disponibilidade de abraçar uma causa, né? Então, a gente sabe que há outras formas de se pensar a respeito, como é o caso que eu trouxe para vocês aqui, de Martinelli e Giese. Porém, para Nirenberg, por exemplo, um negócio ele pode afetar profundamente qualquer tipo de relacionamento humano, é o que ele diz. Uma negociação ela pode afetar qualquer tipo de relacionamento humano. A gente não vai longe, nós estamos com uma situação dessa bem aqui na Europa, né, com a Rússia e a... Meu Deus, sempre que eu vou falar esse nome me falha, mas vocês sabem de que eu estou falando, né? E nessa situação ali, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negociação afeta quantas vidas? O mundo inteiro, né? Então, eu acho que essa fala de Nirenberg é importantíssima, porque um negócio, seja ele qual for, realmente ele afeta qualquer tipo de relacionamento humano. Esse autor ele afirma que a negociação ela depende da comunicação, já que os indivíduos eles agem tanto por seus próprios interesses quanto para representar organizações. Por esse motivo, ele postula que a negociação é parte integrante do comportamento humano. E eu não discordo dele, não, concordo plenamente com ele. Realmente, a negociação ela é parte integrante do relacionamento humano. E nós precisamos ter esse cuidado, esse olhar sempre de empatia.
sabendo que o que você vai propor, o que você está ali para barganhar, pode afetar diversas vidas. Antigamente, bem antigamente, posso dar só um exemplozinho sobre afetar o relacionamento, qualquer tipo de relacionamento humano. Antigamente eu costumava sempre, em qualquer lugar que eu ia comprar alguma coisa, eu queria ter desconto, eu exigia, eu cobrava, eu falava que não, em tal lugar é mais barato, porque aqui é assim e tudo. Hoje eu já não faço isso. Hoje eu não faço. E sabe por que eu não faço? Porque qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de negociação, mas qualquer negócio afeta o relacionamento, afeta vidas. Na hora que eu peço esse desconto e eu exijo esse desconto, olha que eu estou diminuindo, a comissão do cara, do vendedor. Né? Vai pensar se você diminui a comissão dele. E aí isso faz com que, se for uma empresa exigente que cobra metas, diminua a possibilidade dele ganhar metas. Mas nem isso, diminui o salário dele no final. E em muitos lugares, e muitas vezes, o camarada ele ganha basicamente da comissão. Ele tem família para criar. E eu, exigindo sempre o desconto maior possível, muitas vezes querendo ganhar mesmo, eu poderia ter algumas vezes prejudicado alguém na sua vida financeira, no remédio dos filhos, na janta, no almoço, no aluguel, não é não? E até na manutenção do seu próprio emprego, para ele poder atingir uma meta. Eu comecei a pensar dessa forma e aí eu me dei conta que eu acho que não era legal. Se houvesse desconto, se houver desconto, beleza, quanto é o desconto? O tanto que você quiser me dar de desconto, que você puder me dar. Sem exigir, sem cobrar, sem... Não, parei com isso. Isso também de ficar ficar barganhando coisas. Eu percebi o quanto isso me passou a me incomodar a partir do momento que eu comecei a entender isso aqui. Que tudo afeta as vidas humanas, tudo afeta as pessoas. E qualquer coisa nós temos que ter empatia. Em qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas foi só um pensamento para trazer para vocês, né? Desculpa, é porque justamente eu estou com um problema na perna. E aí tive que subir ela aqui um pouquinho, no pé. Então, continuando o nosso assunto, a gente vai falar das condições. São 5 condições essenciais para que uma negociação ocorra. Quais são essas condições? Segundo Kotler, o mesmo que disse que um conceito para a troca é em que algo pode ser obtido quando temos alguma coisa de valor e para ser igualmente oferecido. Aquele que fala que é importante em toda negociação essa questão do ter algo em troca. Então, segundo ele, que existam pelo menos 2 partes, é importante para que ocorra uma negociação, que existam pelo menos 2 partes. Que todas as partes possuam algo que possa ter valor para as outras partes, ou seja, algo para trocar, segundo Kotler. Que todas as partes tenham capacidade de comunicação e de entrega. De acordo com Kotler, todas as partes têm que ter essa capacidade de comunicação e de entrega, ou seja, precisam estar dispostas a mudar de lugar, de entrega, de se entregar, né? Ou entregar algo, de se comunicar, de falar, tem que ter essa predisposição e essa vontade para isso. Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de troca. Eis o grande problema lá na Rússia nesse momento com a Ucrânia, lembrei, com a Ucrânia, né? As partes têm que estar dispostas a recusar ou aceitar a oferta. E o outro lado de cá que vai vai receber a oferta, eles têm que estar dispostos, de preferência, a aceitar
a oferta ou negociar, diminuir, tornar com que seja conversar, negociar de uma forma que fique bom por dois lados, né, na questão do ganha-ganha. Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos vendo acontecer ali. Nem todo mundo está querendo, né, participar da negociação. Que apenas só vejo o meu lado. Aqui é o seguinte, ou eu ganho e tu perde, ou eu ganho e tu perde. Não tem esse negócio de ganha-ganha, né? Lá a gente está vendo isso aí. Não sei se estão avançando, mas até onde eu estava assistindo, até um pouco antes de eu me machucar, eu estava assistindo bastante, né? Estava focada em saber e tudo. Mas aí agora com isso eu fiquei um pouco mais desligada. Mas parece que está avançando finalmente as negociações, né? O outro lado lá está entendendo que ele vai ter que ceder alguma coisa e senão ele vai terminar sozinho no mundo. Sozinho de um lado do mundo, né? Porque está todo mundo aí e ele já começa a ficar só, na verdade. Então, segundo o Kotler, são 5 condições essenciais para a negociação. Quais são? Primeiro, tem que ter 2 partes. Segundo, que elas tenham um valor, alguma coisa, né, para trocar. O que é? Para estar disposto para fazer essa negociação. Que todas as partes tenham capacidade de se comunicar e de entrega. Né? Tem que estar disposto realmente a fazer com que o processo avance. Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de troca. Ou seja, um representante de mim, ele tem que estar com toda a condição legal ou autorização legal para ele me representar e poder trocar comigo, como nos casos das comissões dos vendedores, né? É importante que a gente saber que eles têm um limite de até 10%, 15% para dar de desconto para nós. Eles não podem dar mais do que isso, porque eles estão autorizados até ali. Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação. Eles têm que ter realmente esse interesse pessoal, essa vontade de negociação. As técnicas de negociação, vamos começar a falar sobre isso. Sobre as condições, a gente já colocou ali, né? E aí a gente começa a falar sobre as técnicas realmente. Levick, Ryan e Orlander reafirmaram a importância de se pensar sobre ações que serão desenvolvidas durante a negociação. Para os pesquisadores especialistas em técnicas de negociação, o planejamento da negociação deve prever 4 questões fundamentais, que a gente vai ver agora mais na frente. Mas eu trouxe e frisei para vocês que antes de iniciar, antes de ir ao local ou de ter o primeiro contato, deve-se primeiro planejar bem todos os passos. Essa é a questão. O planejamento da negociação ele deve prever as questões. A gente deve pensar bem sobre as ações que serão desenvolvidas durante a negociação. E isso é na hora de pedir o aumento do chefe, isso é na hora de pedir da mulher para sair, para ter aquele, como é que o pessoal fala, aquela vale night, né? Tudo tem que ser muito bem pensado antes. Ninguém pode simplesmente chegar de supetão e esperar a resposta que vai... No elemento surpresa não adianta não. Até o elemento surpresa você tem que saber que pode dar errado e aí como é que você vai ficar, né? Então, antes de iniciar, eu trouxe essa grafada aqui para vocês. Qualquer movimento no tabuleiro do xadrez, você tem que pensar bem, planejar bem os seus passos. Vamos ver quais são as 4 questões fundamentais para planejar uma negociação. Bom, são os objetivos da negociação, em primeiro lugar. Quais são os objetivos tangíveis pretendidos? Eu preciso saber disso, eu preciso pensar bem quais são os objetivos alcançáveis, esses objetivos que eu quero alcançar com essa negociação.
Quais são os objetivos emocionais e simbólicos envolvidos nos processos? O que vai acontecer ali? O que pode acontecer? O que eu quero fazer? Como é que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a pessoa se sinta, se entregue e esteja disposta a aceitar meu pedido de uma maneira bacana. Eu vou pegar ela num lamento surpresa, ela vai me dar de raiva, mas vai me liberar. Quais são os objetivos emocionais simbólicos envolvidos nos processos? Quais os resultados esperados? O que você quer mesmo? O que você está querendo alcançar? Com isso, quero ter 3 finais de semana de Vale Night. Ou quero ter um aumento, assim, eu vou jogar para ter um aumento de 20% de salário. Mas já sabendo que vou barganhar, eu consigo no máximo 12%. Quais são os resultados esperados? Quais os impactos previstos e desejados nos relacionamentos interpessoais? Com essa sua ida ali, com essa sua busca, com essa sua tentativa de negociar, de alcançar um objetivo, quais são os impactos que isso pode prever? Se corre o risco de ser demitido pela mulher, ou pelo chefe, ou pelo marido? Corre o risco de só receber um não, ou pode ter uma consequência maior? Então, é importante pensar tanto nos resultados que eu quero, quanto nos resultados, nos impactos previstos dentro disso aí. Qual é a emoção que eu vou despertar na pessoa com quem eu vou falar? Pode ficar zangado, ou pode gostar. O que eu quero? Quero que ela me abrace, ou quero que ela só seja ali firme, do jeito que eu sei que ela é mesmo, e se mantenha? Quero cativar, ou quero vencer pelo cansaço? É dessa forma aí que a gente tem que pensar, e pensar bem no nosso adversário. Afinal, eu vou voltar aqui mais um pouco, só para a gente relembrar, que lidar com as próprias emoções já não é fácil, né? Lidar com as emoções do oponente é ainda mais difícil. Então, por isso, a empatia é importante, conhecer bem a mim mesmo, e aí daí eu saber como é que eu vou lidar caso eu tenha uma negativa. Como é que eu vou lidar com essa emoção eu mesmo? Mas mais do que isso, eu tenho um oponente ali na frente, eu tenho alguém com quem eu estou negociando. Como ele pode reagir? Tudo isso eu tenho que pensar antes, porque eu também vou sair com algum resultado, ou positivo ou negativo emocional nessa situação. Tudo tem que ser pensado. Ainda dentro dos objetivos, a gente vai pensar no planejamento, né? Tem 4 questões para serem pensadas, que são sobre os objetivos. Ainda sobre os objetivos, a gente tem a seguinte questão. A partir dessa premissa, nós podemos afirmar que há 2 tipos de negociadores, os convencionais e os estratégicos. A diferença entre eles é que os negociadores estratégicos são ensinados, eles são doutrinados a utilizar regras específicas que se aplicam ao processo de negociação. Como é isso? Bom, tem uma primeira regra que vai se aprender quando a gente quer ser um negociador estratégico e não um negociador convencional, desde que dá sorte ou dá azar. A primeira regra ensinada a primeira delas é priorizar espaço de tempo para pensar antecipadamente sobre as possibilidades de ação durante a negociação. Então, a primeira coisa é pensar, priorizar o tempo. Quantos dias eu preciso para fazer uma boa estratégia? Quanto tempo eu preciso para conquistar? Quanto tempo eu preciso para pensar direitinho? Esse tempo, para vocês verem, quando começou a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, a gente pensava, todo mundo pensava que no máximo um mês essa guerra duraria. Nós já estamos no 3º e 4º mês, né? Começou no final de março, abril, maio, junho, julho, 4 meses já praticamente, já estava fazendo 4 meses dessa guerra. E o povo dizia que não durava um mês. Esperava-se, pelo que eu li no início e assisti, esperava-se
que vencessem a guerra, a Ucrânia vencesse a guerra pelo cansaço da Rússia. Minando, segurando, ela conseguisse vencer a Rússia pelo cansaço, não deu. A Rússia, ao contrário, pensou que contendo e retendo e segurando, barganhando com o elemento dela forte, que é o valor a moeda de troca dela, que é o gás, ela ia conseguir ganhar. Chegou o inverno e tá aí, né? Então, priorizar espaço de tempo para pensar antecipadamente sobre as possibilidades de ação durante a negociação. O Putin vem pensando nessa guerra desde que era menino. Ele pensa nessa guerra. Vocês já leram alguma coisa sobre a biografia dele? Procurem ler que vocês vão entender sobre isso. A análise prévia é considerada um fator fundamental para a escolha da estratégia a ser aplicada em determinada negociação. A análise prévia, ela requer tempo e espaço. Por isso tão importante. É preciso pensar bem antes de ir para a guerra, né? A gente não pode chegar na guerra com um canivete e um 38 na mão e esperar ter sucesso, né? Então, se preparar bem, que é fundamental para poder escolher as estratégias a serem aplicadas na negociação. E aí eu trouxe mais uma informação aqui para vocês, que está na apostila, tá? Ao tratar de assuntos envolvendo seu futuro, um bem valioso ou sua carreira profissional, uma pessoa se arruma melhor, sai de casa com antecedência, pensa naquilo que será dito, define alguma meta e sonha com algum desfecho feliz, quando vai procurar um emprego, por exemplo, quando vai procurar um aumento, quando vai barganhar com o chefe um cargo melhor, a gente já se prepara tudo. Até o nosso psicológico já se vê ganhando mais, é uma maravilha, o dinheiro na conta e tudo. Tudo isso porque reconhece a importância do resultado. É notório que uma pessoa, pessoas nessas circunstâncias agem de forma segura porque se sustentam em técnicas. Quando a gente se prepara para ir numa entrevista de emprego, tem mais chance de se dar bem, né? Quando a gente se prepara para ir para o vestibular, chega mais cedo, estudou 3, 4, 5 anos para passar num concurso, a gente se prepara, né? O espaço, o tempo para se preparar tem muito mais chance de alcançar o resultado. Tanto porque você está predisposto a isso, está mais seguro para receber o impacto do que será a resposta, né? O resultado final, quanto porque você teve tempo e soube se preparar bem para executar tal tarefa. Então é muito importante se preparar. E essa foi a primeira regra. Na próxima aula a gente vai ver outras regras, tá bom? Vamos falar mais sobre essas regras de como se comportar para fazer uma estratégia de negociação boa. E aí tem uma interatividade, mas eu já trouxe logo a resposta para vocês. Para pesquisadores especialistas em técnicas de negociação, o planejamento da negociação deve prever 4 questões importantes. E aí ele deu as opções aqui, mas óbvio que são quais as condições não negociáveis. Eu não vou chegar numa negociação já pensando no negativo, eu tenho que pensar nos pontos positivos, nos resultados. É claro que em caso de não dar certo, mas já pensar em levar o que eu não estabelecido já, o que eu não quero que a outra pessoa me dê ou me proponha, aí eu já chego com metade de uma guerra formada. Eu tenho que chegar como aberta a negociar, aceitando propostas, ciente de que eu tenho que me colocar também no lugar do outro para chegar numa coisa que todo mundo fique bem. E não com imposição de o que eu não aceito mudar, como um Vladimir Putin da vida, não é não? E é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E espero as curtidas, os comentários,
e o exercício de vocês no e-mail, conforme eu deixei na última aula e no último vídeo, tá bom? Pessoal, boa noite. É noite agora. E conto com vocês, aguardo vocês, o registro de vocês no YouTube, tá? Um forte abraço e aguardem